A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à lição 13, classe de jovens, a nossa pré-aula, a última desse primeiro trimestre de 2022. Para que creais que Jesus é o Filho de Deus, é o título dessa última aula desse trimestre maravilhoso, onde estamos estudando aí o Evangelho de Cristo que escreveu João. Convido você, se não está inscrito ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário que ele aparece por aqui ao longo da nossa aula. Dê uma olhada na descrição, tem muitas formas para você ajudar a nossa produção de conteúdo. Esse conteúdo é abençoador, é bom, esse conteúdo ajuda você, então nos ajude. Existem formas para você nos ajudar aqui na descrição. Pegue lápis, revista, Bíblia, papel, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar esta aula da Escola Dominical. Muito bem, meus irmãos, o texto principal para esta aula está em João 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos, está falando aqui dos milagres de Jesus, que Jesus realizou. Se todos fossem escritos, não caberiam aí em todos os livros do mundo, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Não será por evidências ou argumentos filosóficos que as pessoas serão salvas, mas pela pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Se eu te fazer uma primeira pergunta, o que é pregação do Evangelho? O que é pregar o Evangelho? Você tem que saber o que é pregar o Evangelho para você saber se nós estamos pregando o Evangelho, se você está pregando o Evangelho ou não. Responda aqui para mim nos comentários e a gente vai falar sobre isso mais ao longo da nossa aula. Tópico 1 hoje é a conclusão desse trimestre maravilhoso. No tópico 1 vai falar sobre a incredulidade de Tomé. A incredulidade de Tomé. Irmãos, aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais. Acesse meu site, acesse nosso site. Primeiro link, você vai abrir o link do meu WhatsApp. Temos 6 grupos para professores no WhatsApp do Brasil e do exterior, onde semanalmente conversamos sobre a aula, conversamos sobre materiais, compartilhamos materiais. Eu distribuo esse material que você vai acompanhar aqui, os slides, eu distribuo lá pelo WhatsApp também, tá certo? É o meu WhatsApp, então estamos aí à disposição para atender os irmãos, aulas, pregações, palestras, treinamentos. Será um prazer atender os irmãos. Na descrição, novamente, tem formas para nos ajudar. Nos ajude, irmãos, para continuarmos essa produção de conteúdo. Tem meu Instagram também, @DenisPereiraOficial, segue a gente lá. Primeira coisa aqui tem a exigência de evidências. Tomé ele disse, olha, se eu não tocar, aí eu sempre que tem essa questão, a gente desce a madeira em Tomé. Mas eu pergunto a você, se você estivesse lá, será que tua reação não seria igual? Então é fácil falar, mas Tomé, se você estivesse lá, muito bem. Mas não será por evidências ou argumentos filosóficos que as pessoas serão salvas, mas pela pregação do Evangelho no poder do Espírito único que é capaz de convencer. Então é o Espírito Santo. Tomé também aqui, ele rejeitou o testemunho, né, das pessoas que disseram que tinham visto Jesus, não é? E na realidade, veja, todos duvidaram. Duvidou Pedro. Quando as mulheres falaram para Pedro, Pedro saiu correndo para ver se o túmulo realmente estava vazio. As mulheres se convenceram por causa que foi um anjo que falou com elas. Os discípulos a caminho de Emaús só se convenceram quando Cristo partiu o pão. Então não era uma situação comum, não era uma situação normal. Veja, a missão da igreja não é convencer, isso é obra do Espírito Santo. Tentando convencer pessoas, muitos estão fazendo tudo menos pregando o Evangelho, como se estivessem vendendo um produto. Então é muito perigoso isso. Eu tenho dito que as pessoas estão apresentando Jesus e se preocupando com a forma como as pessoas vão recebê-lo. Então, muito cuidado com esse negócio de linguagem, de contextualização, porque corremos o risco de apresentar às pessoas Jesus, mas não com a sua identidade de filho de Deus. Um Jesus legalzinho, um Jesus interessante, um Jesus que as pessoas gostem dele. Tem a rejeição do testemunho, não era algo comum, e ainda não é ver alguém ressuscitado, Então, ao homem natural, isso que a gente precisa compreender. Até hoje é difícil assimilar isso. Você
humanamente fizeram perguntas, por exemplo, se você estivesse lá, você acreditaria? Hoje nós temos toda aí né, as informações. Mas lá naquele momento, seja sincero, você acreditaria? Não era algo fácil de assimilar. Então, olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios 2,14. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, não é? Então, nós precisamos ter paciência, como Cristo teve com Tomé e com todos ali. Ele apareceu, Tomé não estava, ele falou com todos, depois ele apareceu de novo, quando Tomé estava. Então, eu acho muito interessante essa nossa maneira de olhar essa situação, sempre de forma negativa. Olha a paciência de Jesus. Ele não chutou Tomé. Ele não falou, Tomé, você não crê, não sei o quê. Não. A própria palavra que ele dá para Tomé, sejas crente, não incrédulo, é uma palavra de encorajamento, não é? Então, dizer que é bem-aventurado quem não viu e creu, não significa que aquele que precisou ver, não é? Ele perdeu, não. Até por causa do momento que nós vivemos hoje em dia, com tanta falsidade, nós precisamos abrir o olho. E essa revelação de Jesus Cristo, ela é o quê? Ela é no poder do Espírito. Tanto as pessoas para ouvir, quanto quem ia testemunhar. Veja, testemunha, lá em Atos 1:8, você sabe o que é testemunha? Sabe o que é? Testemunha é alguém que está disposto a perder a vida para defender aquilo que acredita, como muitos perderam e ainda perdem. Tá? Testemunha é um mártir, é um mártir. É alguém que está disposto, se for necessário, perder a vida por aquilo que acredita, para transmitir aquela mensagem. É alguém que defende como verdade o seu testemunho, se preciso for, com a própria vida. Só o Espírito Santo é capaz de nos dar tamanha ousadia. Por isso que Jesus disse, e há de vir sobre vós o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Porque exatamente isso. É necessário o poder do Espírito para testemunhar algo tão extraordinário, tão fora da curva, não é? Como é a ressurreição de Jesus Cristo. Agora, fique atento que no final da aula tem algo interessante aqui que eu vou falar para vocês até o final da aula, tá certo? O 2 ele vai falar aqui de incredulidades e heresias. Nos dias de João, a incredulidade é um solo fértil para o surgimento de heresias. Quando não se obtém pela fé o entendimento das verdades espirituais, buscam-se explicações espúrias, no afã de negar e atacar a verdade cuja revelação não foi alcançada. Nos dias do apostolado de João, em Éfeso, entre 3 e 4 décadas após os sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, surgiu a necessidade de combater o movimento herético altamente pernicioso, o gnosticismo. Sabe o que é o gnosticismo? O gnosticismo é uma filosofia. De acordo com essa filosofia, eles supervalorizam o conhecimento. Para os gnósticos, para o gnosticismo, a matéria é inerentemente má. Isso é um perigo. Por quê? Porque eles tratam o corpo como algo completamente sujo e que, portanto, não há nada que você possa ou deva fazer que purifique o corpo. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, fala muito sobre corpo. Porque para eles, dentro daquela cultura, a prostituição era coisa normal. Né? Por isso que Paulo diz, não, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Porque dentro daquela cultura, que estava extremamente envolvida com essa filosofia, os cristãos estavam tendo dificuldade em entender isso. Né? Então Paulo escreve para rebater, até porque se você negar a santidade do corpo, você nega a divindade de Cristo. O que eles diziam? A carne é inerentemente má, logo, se a carne é má, não pode ser santificada, como é que Deus se torna homem, se torna matéria, se a matéria é imprestável, completamente suja? Então, de duas uma, ou Deus não se encarnou, ou este encarnado que diz que é Deus não é Deus. Olha o perigo. E um grande problema do gnosticismo também é a humanização de Cristo. Eu não sei se você tem percebido, mas
nós temos influência do gnosticismo ainda hoje, inclusive em nosso meio. Nesse aspecto, nesse ambiente, a escola dominical se torna ainda mais relevante dentro desse cenário perigoso de heresias, de falsos ensinamentos, porque ela prepara os crentes para refutar falsos ensinos e para permanecerem fiéis sem duvidar. As pessoas têm às vezes dificuldade de entender o ministério de algumas pessoas que vão para as redes sociais e que debatem com alguém sobre algo que ela falou errado. Isso é um ministério, sabia? E é necessário isso, senão as pessoas acabam sendo levadas por um caminho, acreditando que estão no caminho certo, mas estão no caminho errado, induzidas. É o pior tipo a pior forma de engano que existe, é enganar alguém com a palavra, é usar a palavra para enganar. E hoje tem muita gente fazendo isso. Então, a escola dominical, ela se torna mais relevante dentro desse cenário, né? Porque todo domingo nós estamos ali ensinando a palavra de Deus e você tem oportunidades para perguntar, exatamente para esclarecer e para fortificar a sua fé. O gnosticismo, então, eu já disse aí que é essa filosofia que valoriza, acima de tudo, o conhecimento. Por isso que eu particularmente não gosto de pregações onde o pregador ele fala de filósofos, totalmente desnecessário. Eu até perguntei aqui, você sabe o que é pregar o evangelho? Sabe o que é? Você sabe que pregar o evangelho é que? Boas novas de salvação. Logo, quem que é a salvação? Não é Cristo? Por isso que Paulo em 1 Coríntios 2:2 diz, e nada propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Era o assunto de Paulo, era o único assunto de Paulo. Então, a influência do gnosticismo é vista hoje em pregações e canções que humanizam Cristo, a ponto das pessoas quererem sua amizade e até a sua salvação, mas jamais seu senhorio. Lucas 6:46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não cumprem o que eu vos mando? Então, sabe, canções e pregações. Eu gravei um vídeo essa semana sobre aquela questão, eu não desisto de você, ele não desiste de você, eu não desisto de você, meu filho. E eu gravei esse vídeo dizendo para as pessoas o seguinte, gente, dá uma olhada nisso, presta atenção. Isso não significa que diariamente Deus vem nos pegar no colo. Isso não significa que todo momento de dificuldade nós vamos receber uma palavra de ânimo. Nós precisamos olhar para a cruz. Então hoje existe uma tentativa de humanizar Jesus, de apresentar Jesus como tudo, menos como Salvador. A cruz tem sido tirada de algumas pregações, e é aí que entra o que eu perguntei. Você sabe o que é pregação? Pregar é pregar o evangelho, boas novas de salvação. Logo, se a pregação não apresenta Cristo e o Cristo crucificado, ela não é pregação. Simples assim. Ela é um discurso, ela é uma palestra, qualquer coisa. A pregação, para ser considerada pregação, ela precisa apresentar Cristo e o Cristo crucificado. Tópico 3 da nossa lição, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, isso é extremamente importante para nós, para o canal crescer. Nós estamos batendo aqui 22.600 inscritos, eu fico muito feliz, Deus abençoe vocês e dá uma olhada na descrição, existem maneiras de você patrocinar o nosso canal. Tópico 3, fé no Filho de Deus. E aqui ele vai apresentar Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Por isso João enfatiza que seus escritos tinham como finalidade levarem seus leitores a crerem que Jesus, o mestre da Galileia, é o Cristo. Então Jesus é o Cristo, Kyrios, ungido, o Messias, o enviado de Deus. E crer para quê? Para ter a vida eterna. A fé perfeita em Jesus consiste na certeza de que ele é o Filho de Deus que se encarnou para redimir a humanidade. Então Jesus não é um qualquer. Agora, para que as pessoas tenham uma crença correta em Cristo, nós precisamos apresentá-lo de forma correta. Já pensou nisso? Se nós apresentamos, vamos mudar aqui um pouco aqui, tá? Cristo não é um produto, certo? Mas presta atenção. Se alguém lhe apresenta um produto, você compra de acordo com a apresentação. Já ouviu falar de propaganda enganosa? É a mesma coisa sobre o evangelho. Muitos estão falando de Cristo, mas qual Cristo? Qual o personagem? Então, assim, a gente fica tentando contextualizar. Então, peraí, para o jovem a gente precisa apresentar um Cristo? Peraí, um Cristo descolado.
tem que ser assim um Cristo mais jovial, com corte de cabelo diferente. Tem nada a ver isso, gente. Tem nada a ver, tá? Aliás, falando aqui para professores de jovens, líderes de jovens, pelo amor de Deus, para de achar que jovem, ele é como que fala? Palavra que eu queria falar aquela, sei lá. O jovem, ele é capaz de tudo, de compreender tudo, menos o evangelho. E aí nós estamos empobrecendo muitas vezes a pregação. E ao empobrecer a pregação, para contextualizar para jovens e adolescentes, nós estamos abrindo mão do poder do Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito. Como é que essa geração será santificada na verdade se a palavra que é a verdade não for pregada? Vixe, pegou agora, hein? Essa aí você tem que marcar aí. Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pergunto, como essa geração será santificada na verdade se a gente não pregar a verdade? Se a gente ficar com, ai, sabe o que é? Tadinho, você é jovem, cheio de coisinha. Responde aí nos comentários. A forma como o reconhecemos determinará nosso nível de relacionamento com ele. Muitos o reconhecem como um líder especial, um homem especial, mas o que importa é reconhecê-lo como Cristo. Olha só o que diz João, capítulo 3, versículo 17, versículo 18. Olha aqui o 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Esse é o Cristo que deve ser apresentado, porque esse é o Cristo que deve ser crido. Não é o Cristo surfista, o Cristo legal, o Cristo amigo, é o Filho de Deus. É ele que tem que ser apresentado. Lembra lá quando Pedro, os apóstolos foram perguntados, que diziam os homens que eu sou? Ah, um profeta, o Elias, Moisés, e vocês? Pedro, revelado pelo Espírito Santo, disse o quê? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, a identidade que salva o pecador é o Cristo, Filho do Deus vivo. A vida eterna consiste em crer de forma correta. Por isso, a apresentação deve ser correta também. João 17 e versículo 3. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a identidade precisa ser correta para que o efeito e o resultado sejam corretos. Então, Jesus precisa ser apresentado como quem ele é, o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa revelação, ela está nas Escrituras e cabe a todos nós apresentarmos Cristo conforme está na palavra e não de acordo com a demanda popular. Cristo não é um produto para se adequar à demanda humana. Então, como Cristo deve ser apresentado? Como Cristo, o Filho de Deus, Senhor e Salvador. É assim que ele deve ser apresentado para crianças, para adolescentes, para jovens, para adultos, para idosos, para todos. Esse é o Cristo da Bíblia, o Filho de Deus que deve ser apresentado. Não importa se é uma plateia de adolescentes, de jovens, não importa se está em outra cultura, não importa. O Cristo que salva é o Cristo da cruz. É o Filho de Deus encarnado, o Verbo vivo, que andou entre nós, se tornou um de nós. Esse é que deve ser apresentado às pessoas. É com esse que as pessoas devem se comprometer para ter salvação pela fé e também para seguir os seus passos, para seguir o seu caminho e obedecerem a sua palavra. Amém, meus irmãos? Essa então foi mais aqui uma aula, lição 13, classe de jovens, trimestre terminando, mas fique atento, logo logo a gente lança aqui já a primeira lição do próximo trimestre, que vai falar sobre tentações. Eu já dei uma folheada, a revista tá linda, por isso inscreva-se, curta, compartilhe, dê like no canal, patrocine o canal e deixe seu comentário, que é muito importante para nós, e ative as notificações. Tem sempre um vídeo aqui para abençoar a tua vida e ajudar você com a escola dominical. Até o nosso próximo encontro. A obra não pode parar, tá terminando esse trimestre, já vem o outro. É só sequência, irmão, é uma lombadinha. Vamos embora, que a obra não pode parar. Deus abençoe.